apresentado, é uma amostra disso, infelizmente amanhã não pode ser apresentado por questões técnicas, mas eu até sugiro ao professor Alessandro que eu estou com a vontade, mostra para o povo da manhã, porque realmente é muito, eu fiquei feliz de ter visto, porque tinha muita coisa ali que é bom ver as realizações, né? Então, por isso mesmo, pela história, porque vi essa escola crescer, quando a gente vinha para aqui no começo, a gente calçava botas, porque era tudo lama. Aqui não tinha isso. Tudo que vocês estão vendo aí era mata, e foi tudo assim, uma luta de muita gente, muito sonhador. O nome de Sonho Nazaré de Andrade é realmente uma referência, mas que ao lado dele tem uma geração de sonhadores que lutaram muito por isso aqui, mas eu vou falar disso um pouco mais adiante. Eu quero abrir a minha fala com um poema de uma professora que vocês certamente conhecem, que é Valdaís Pinheiro, que é uma poetisa da região e que também foi fundadora dessa instituição. E ela diz: este é um campo de paz. Aqui todos os dedos brotarão sementes, e flores próximas anunciarão novos olhos, novos passos, nova luz, e uma ternura nova sobre o mundo. Aqui, numa canção de amor, todos os braços cantarão o calor de todos os abraços, e na boca e nas mãos a flor nascida, o beijo irmão, da palavra que sabe, o gesto leite do poder que cria. Valdaís Pinheiro. Então, este é um campo de paz, a gente repete sempre, e isso é uma coisa assim já emblemática. Para esta aula de hoje, o professor Alessandro me sugeriu um tema que já foi anunciado, né? Papel da universidade na produção e divulgação da cultura. Como todos imaginam, é um tema muito amplo, né? E aqui nós vamos fazer assim, alguns recortes, algumas coisas já foram colocadas e nós vamos tentar discutir com vocês algo que, claro, que nada fica terminado, né? Mas somente levantar algumas reflexões para depois cada um de nós poder desenvolver mais. Eu quero, para iniciar, fazendo o exercício da metalinguagem, pegar a palavra-chave dessa discussão, que é cultura, e dizer que eu estou entendendo cultura no sentido amplo, né? Lato senso, entendendo como expressão de um povo, não só nas suas vivências, na sua produção artística, mas também no seu modo de vida, seus costumes, suas crenças, sua moral, sua ética. Isso também já foi dito aqui. Eu fico muito feliz de ver que a universidade caminha nesse entendimento de cultura. Portanto, é um conjunto amplo que define a sociedade enquanto saber humano na variedade das suas formas. Símbolos significativos nos quais o homem encontra sentido nos acontecimentos através da sua vida. Um outro aspecto que eu acho que é importante considerar para a gente pensar a cultura nesse sentido largo é que tal a diversidade que nós temos nesse nosso Brasil, que é um Brasil continental praticamente, né? Então, temos de pensar talvez em Brasis. Por que Brasis? Porque a nossa diversidade realmente é muito grande e é importante então lembrar que as identidades são móveis. Esse slide aí quer mostrar um pouco isso. As identidades, elas caminham e elas se enriquecem neste caminhar, não é? Eu não vou falar de todas as figuras, mas vocês podem, por exemplo, naquela figura central que mostra a capoeira, todos sabemos que essa é um enriquecimento que vem dos negros, né? E trouxeram a dança para nós, como trouxeram muitas matrizes outras, inclusive religião, costumes, e nós aqui no Nordeste, na Bahia especificamente, somos enriquecidos por essa cultura.
como, se nós formos lá para o sul, vocês vão ver que o enriquecimento vem muito dos alemães, dos italianos. Então, são Brasis muito diferentes. Os quadros ali querem mostrar isso, porque nós temos ali cultura sul-americana, nós temos negra, nós temos indígenas, né? Os indígenas nos também enriqueceram habitantes primeiros, mas de qualquer maneira, a nossa cultura, por isso, é muito significativa, né? Plural. Por isso que o pensamento de Brasis que eu estou colocando. Então, e nesse sentido, a cultura que me refiro é de decolonialidade, enquanto desconstruções de padrões hegemônicos impostos aos povos subalternizados, né? Em relação à lógica capitalista. Então, nós temos essa questão do respeito à diferença, que já foi sinalizado aqui, inclusive o leitor deixou isso muito evidente na sua fala. Então, o decentramento do sujeito, como já mencionava há algum tempo, inclusive um teórico estudioso, vocês certamente conhecem. Então, nesse sentido, a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado e representado. De modo geral, isso tem provocado toda uma redimensão da identidade e revisionamento mesmo da própria identidade nacional a partir de experiências regionais, que é isso aí que eu tentei mostrar, né? Então, o que é que isso quer dizer dentro dos Brasis? Significa que podemos gerar sentidos diversos, porém com algumas pertinências comuns. A cultura enquanto conjunto de sistemas simbólicos, valores, hábitos, interação, crenças, né? Isso tudo vai nos levar à multiculturalidade. Para a gente discutir um pouco mais essa questão da cultura, antes de entrarmos na nossa história, eu gostaria de fazer um retrospecto aos anos 60, quando as mudanças pelas quais o mundo passava chegavam e influenciavam pensamentos e atitudes, notadamente no mundo intelectual acadêmico. O Ocidente passava do momento moderno para o pós-moderno. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Então, essa questão dessa mudança passa por uma mudança do pensar, né? Uma mudança paradigmal, como dizia Thomas Kuhn, nas evoluções, né, de pensamento. E eu que sou das letras, recorro à poesia para a gente pensar o que é a mudança, essa mudança de pensamento. E aí diz Fernando Pessoa: nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. Meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado, porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Por outro lado, e o próximo slide, por outro lado, o Thomas Kuhn, que eu citei, ele diz: o homem vê aquilo que está preparado para ver. Veja só, eu botei essa imagem aí para cada um pensar o que é que consegue ver nessa imagem. Será que eu vejo só uma coisa imóvel? Eu só consigo ver uma imagem talvez muito misturada, preto e branca? Será que eu vejo só pássaros? Será que eu vejo só peixes? Será que eu consigo ver pássaros e peixes? Então, a provocação é exatamente para a gente se autoanalisar. A palavra talvez seja pesada, né, analisar, mas cada um pensar como é que é a nossa atitude diante das mudanças sociais. Quando há uma mudança de paradigma, eu fico imobilizado e não aceito o que mudou, ou eu procuro enxergar como o Thomas Kuhn refere, né?
o homem só enxerga aquilo que ele está preparado para ver. Será que nós estamos preparados para ver essas mudanças? Quando a coisa muda, eu aceito o que mudou? Então, voltando à nossa literatura, o Camões diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E o próximo slide quer também fazer, esse aí pode passar o próximo também. Isso aí eu devia botar Camões aí para vocês lerem. Mas eu quero, com esse slide que está aí, que cada um olhe o que é que enxerga nesse slide. Será que a gente enxerga dois velhos? Ou será que nossa visão consegue enxergar mais algo aí, como por exemplo, dois jovens? Observe que a imagem tem esse propósito de mostrar as duas possibilidades do que você vai enxergar e a gente preparar o olhar para mudar a forma de enxergar o mundo também, não é? E assim aceitar e se inserir nas mudanças sociais de uma forma produtiva e cooperativa e compreensiva. Então, se vocês veem ali, tem dois velhos, mas no centro tem um jovem tocando um instrumento e uma jovem do lado oposto assistindo, não é? Com isso eu quero dizer, voltar à ideia da mudança do pensamento nos anos 60, quando passamos da ideia moderna de racionalidade para a ideia pós-moderna e no sentido das mudanças das formas de apreensão do mundo, ou seja, o entendimento que teremos nessa virada sobre cultura. Então, do raciocínio objetivo moderno para o raciocínio ético-estético da pós-modernidade, do compreender para sentir e depois na pós-modernidade, do sentir primeiro para depois compreender. São formas de você interagir na vida, não é entender o mundo. Do juízo de valor, não, só tem certo se for assim, né? Mas da compreensão do diferente e pensar no respeito à diferença, não. Eu penso assim, mas fulano tem o direito de pensar. Então a questão é da coerência e do respeito, não é, que tem que valer. E essa mudança, então, foi nesses anos 60 que houve essa mudança paradigmal que eu quero falar. E por que eu estou retomando isso? Exatamente para me situar na discussão que nós vamos fazer, que é o papel da universidade na produção e divulgação, né, da cultura. Então, assim, nesse sentido, dá-se a inversão entre a razão e a paixão, como isso quer mostrar, né? A inteligência submete-se ao desejo, como bem observam alguns estudiosos, né? Então, nós, na pós-modernidade, visa a conquista de objetivos grupais, segmentares, como mulheres, homossexuais, negros, ecologistas, pacifistas, dentro dessa perspectiva do respeito à diferença e do respeito às escolhas de cada um. E aí, a volta do esotérico, que é quando Caetano Veloso, inclusive, diz: é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer, né? Excelente percepção. Então, na arte, nos anos 70, marcaram o vanguardismo anárquico da música pop, da contracultura, o rock punk, né, da época, que representou a ruptura com o modernismo institucionalizado, aceito nas universidades, transformando em cultura oficial. Depois dos anos 70, o pós-modernismo menos agressivo buscou recuperar as tradições esquecidas e reprimidas. Na economia, a ruptura acontece a partir da distinção entre sociedades industriais e sociedades pós-industriais. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque
a crise do racionalismo, o paradigma da modernidade, necessariamente veio a determinar a crise da ideia na universidade. E nessa nova condição epistemológica pós-moderna dá-se a ultrapassagem da ciência, moderna. Aquela época, tempo de opressão aqui no Brasil, falar de universidade ideal poderia parecer utópico, longe da realidade, pelo contexto nacional de ditadura em que vivíamos. Ainda bem que a maioria de vocês, os jovens, os chegantes, não viveram esse tempo muito duro. Eu me lembro quando eu estava dando aula, e a gente era vigiado quando dava aula. Eu estava dando aula sobre Cassiano Ramos. Memórias do Cárcere, me lembro até hoje. Tinha alguém, e aí a coordenação da faculdade mandou me chamar e dizer, olha, que a gente era vigiado. Tem uma pessoa no fundo da sua sala, cuidado com o que você vai dizer. Eu disse, eu dou minha sala, minha aula, se for. E dei minha aula e tal, e não teve problema nenhum. Mas eu tive muitos colegas que foram presos, que sofreram torturas, que foi uma época assim, bem difícil. Então, a gente tem que valorizar muito esse momento democrático que nós estamos vivendo. Claro que com muitos problemas, não estou dizendo que não tem, claro que com muitas questões a serem discutidas e a serem reivindicadas, mas nós podemos falar, Bom, em relação ao ensino, uma nova política universitária provocava várias outras reflexões e conclusões qual seja o melhor desempenho do ensino superior determina o melhor desempenho social desse novo pensamento da universidade. Para isso, a universidade deverá formar competências. A transmissão do saber não mais objetiva uma elite. Deverá preparar profissionais capazes de assumir postos pragmáticos. Os fins do ensino passam a ser funcionais. Então, não sei, naquela época, inclusive, se pensava em literatura e cultura de elite, cultura erudita, cultura popular. Hoje, o respeito à diferença eliminou esse raciocínio, Não tem uma cultura melhor do que a outra. Cada cultura tem os seus valores, as suas crenças, as suas vivências, Bom, também, naquela época, eu tenho que dizer, é que se passou a valorizar também o regional. Então, em meio a tanta mudança, o pensar a universidade é atentar que ela responda a esses anseios, então, contemporâneos e se insira neles. Nessa virada é que nasce a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, FESP. Então, é necessário e justo retomar a nossa história para melhor avaliarmos o papel desta universidade em relação à cultura. Porque isso não começa agora. Nós vimos um filme lindo, mas como o professor Alessandro, com muita justiça, colocou, isso é um caminhar, É um caminhar. E aí eu tomo outra vez a literatura para dizer: se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta o povo, suas dores e suas alegrias, seus temores e sua fé. Por isso que a gente tem que contar a história, e eu estou vendo que a universidade está preocupada com isso e é muito bom, Então, procurando trazer de volta memórias que importam, começo por lembrar que a semente do ensino superior na região foi lançada em 1960. Por isso que eu fui lá para trás, para 1960, na virada paradigmal, E aí está esse slide da universidade. Claro que não foi exatamente, isso aí já foi um pouco depois que nós conseguimos essa fotografia. Porque quando a gente veio para aqui era mata. Como eu disse no começo, era a mata que foi derrubada, que nós vimos aqui, e que era um terreno de lama, porque ainda não tinha calçamento nenhum. E assim foi que tudo começou. Mas, em
Então, em 1960, as faculdades eram faculdades isoladas. A Faculdade de Filosofia de Itabuna foi criada em 1960, liderada pelos professores. É importante a gente lembrar o nome das pessoas, né? Professor Flávio Simões Costa e professor Manuel Ciano da Silva, que foram os dois líderes que criaram a Faculdade de Filosofia de Itabuna. Quando eu estou se referindo aos outros nomes, mas aí em volta tem toda a geração, né? Então, eles são os líderes, mas tem muita gente, claro, junto aí. Depois, em 1961, foi criada a Faculdade de Direito em Ilhéus, liderada pelo professor Nazaré de Andrade, também Francolino Neto, Hamilton Inácio de Castro e muitos outros. Em 1970, a Faculdade de Ciências Econômicas em Itabuna, com Hélio Machado, Raimundo Machado. Estou somente, como eu disse, citando os pioneiros, né? Então, esses liderados, essas três unidades, liderados por Zônio Nazaré, buscaram reunir as três faculdades e assim foi criada a Federação das Escolas, em 22 de abril de 1974. Instalou-se nesse campus, nesse quilômetro 16 da rodovia Ilhéus Itabuna, né? Também é justo dizer que ele foi doado, a área foi doada pelo senhor Manuel Namu, parcialmente doado. E teve o apoio sempre, o apoio financeiro da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. E pode passar o próximo slide, por favor. Que foi a mantenedora, ele criou uma mantenedora que era a Fundação Santa Cruz, Universidade de Santa Cruz, FUSC, que foi quem construiu esse campus, onde estava plantada, aí foi plantada a nossa semente. Mas esse próximo slide é para mostrar que essa época foi uma época da pujança do cacau. Então a região era rica. Há um estudioso que era professor aqui também da escola, Sérgio Rachid de Asmar, que muitos devem conhecer, que dizia: esta é uma pobre região rica, né? Porque a região era muito rica, mas a região não tinha universidade, por exemplo, né? Então foi tudo uma construção. Mas a equipe da universidade, dirigida por Soane, começou a se preocupar com o mesmo idealismo que tinha no grupo, né? Um leque de cursos que atendesse às áreas do saber imprescindíveis à autorização da universidade, porque nós éramos uma federação de escola com vistas à universidade. Então, por outro lado, havia uma especial atenção no fato de a FESP estar situada numa região, historicamente, onde começou o Brasil, uma área das maiores biodiversidades do planeta. Por isso que eu coloquei aquela foto ali com um passarinhozinho dentro da folhagem, pessoa representando, né? A Mata Atlântica remanescente e uma pujança cultural bastante significativa. Pode passar o próximo slide? Essa árvore que está ali na ponta é uma árvore centenária, que vocês devem conhecer também. Mas essa parte, a parte cultural, histórica, literária, eu coloquei esse slide mais mostrando a literatura, porque nessa ocasião já ganhava repercussão internacional à época com Jorge Amado. Depois, claro, vieram Adonias Filho, Teodoro Padilha, Edu Pólvora, Ciro Matos e tantos outros, né? Mas eu estou falando mesmo daqueles que deram impulso à literatura aqui. Vocês vejam que ali esse slide mostra Jorge Amado, que levou do local para o global, não é? Porque nós sabemos como a região foi divulgada e até hoje o turismo ganha com isso, que as pessoas vêm a Ilhéus para comer o bolinho da Gabriela, que leram lá em Jorge Amado, não é? Querem visitar o Vesúvio, querem visitar a cidade, para conhecer a cidade que Jorge Amado cantou. E conhecer as praias e conhecer a mata, porque tudo isso era contado. E depois os outros que vieram também divulgaram a região. Então, a visão de universidade
deve ultrapassar, então, os seus muros e contribuir para o desenvolvimento do seu entorno e para a sociedade de modo geral, naturalmente, né? Então, essa ideia fez com que a FESP, além do ensino e da pesquisa, focasse projetos extensionistas de valorização da cultura, especialmente considerando a condição histórica da futura universidade, está situado no berço do Brasil, que esse próximo slide vai mostrar. Então, pensando nisso, foi criado e executado com muito sucesso o projeto Porto Seguro. O projeto Porto Seguro visou a preservação histórica e ambiental do sítio do descobrimento. Foram feitas muitas coisas lá, muitos projetos culturais com material, patrimônio material e patrimônio imaterial. Inclusive, muitas pesquisas foram desenvolvidas. Aqui na universidade foi criado um centro de documentação, o CEDOC, que vocês têm ainda, a memória regional, não é? O Centro de Estudos Portugueses também. Foi encenado o autodescobrimento, foi levado não só para Porto Seguro, mas na região, e fomos, inclusive, viajou o Brasil, foi até Brasília. Então, muitas coisas nessa área da cultura foram realizadas nessa época. E na mesma época, simultaneamente, aliados aos sonhos, professores e estudantes lutávamos pela publicização da federação. Essa luta, não sei se o estudante que falou sobre isso estava aqui, ainda está aí, mas eu faço questão de dizer que nós lutamos por uma escola pública desde o começo da FESP. Desde 74, nós entramos aqui já com um olhar para tornar essa universidade pública e gratuita. Tínhamos naquela época como Cacau, a região era rica, porque a CEPLAC era um órgão de muita força federal, inclusive. Nós buscamos no começo a federalização, e chegamos a buscar Brasília, né? E depois vimos que não seria possível e buscamos a estadualização, mas foi uma luta de muitos anos, de muita gente, com muito ideal. Então, é bom que essas coisas sejam relembradas, né? Na universidade, então, esse pensamento vem lá de trás, não é? Já foi referido aqui o período da FESP, as pessoas que por ela passaram, né? O professor Sônia teve assim a liderança maior, mas tivemos outros professores, o professor Altamirano Marques, o professor Aurélio Faria de Macedo, que também participaram dessa parte da FESP. Mas a universidade, então, a FESP passou a ser universidade incorporada ao quadro das escolas públicas pela Lei 6344, em 6 de dezembro de 1991. Então, de 74 a 91, foi a luta para a gente tentar transformar isso aqui numa federação, numa universidade. E assim, então, nasceu a universidade, e a sua primeira reitora, a professora Renê Albarca Nogueira, seguiu atenta à ampliação do processo para a consolidação da universidade. Assim foi operacionalizado o incremento maior da pesquisa, criados outros cursos, outros grupos de pesquisa, grupos de arte, cultura, estudos sobre a cultura negra, o número de estudos afro-baianos regionais do Cauê. Eu estou citando só esses poucos, mas foram muitos grupos que foram criados, não só, claro, na área da cultura, mas na área da ciência também, que foi muito fortalecida, né? Inclusive teve muito apoio do CEPEC, onde tinha um celeiro de doutores, e nós estávamos aqui procurando a capacitação docente. Foi uma das coisas que no começo também nós, o reitorado já da professora Renê, foi criado um programa importante que era de absorção de doutores e capacitação docente, exatamente pensando em formar massa crítica para tudo. A gente só podia buscar a universidade se tivesse massa crítica instalada. Então, tudo isso
foi importante e, claro, que eu não posso deixar de referir o programa de iniciação científica, formação de novos pesquisadores. Isso aí é imprescindível, eu sei que a universidade tem estado preocupada com isso, mas naquela época a gente ainda não tinha os convênios, porque nós não éramos ainda universidade. Já antes a gente criou o programa de iniciação científica com recurso próprio. Lembra, Cássia, disso, né? Então era uma luta, porque os alunos tinham bolsa de iniciação científica da universidade, não era do CNPq. Hoje nós estamos até numa situação mais confortável, né? Mas para garantir também a divulgação, já naquela época foi criada a editora, a Editos. Então, nós, inclusive, foi montado um parque gráfico bastante significativo e a universidade, a produção da universidade era feita aqui na Editos e também era toda realizada aqui. Isso aí também favoreceu muito, porque era distribuído, e aí entra papel também na divulgação, né? E a UESC passou e ganhou projeção nacional e internacional, e daí continuou crescendo, com os reitorados que se seguiram, não é? Professor Joaquim Baixos, professora Adélia, professor Evandro e professor Alessandro, que está fazendo um trabalho já agora numa segunda gestão, e eu sei que com muito entusiasmo. Eu até disse de manhã, de brincadeira, mas vou falar sério. Eu vou revelar para vocês que fico muito orgulhosa desse reitor, porque ele foi meu aluno também. E é muito bom a gente ver o sucesso de seus alunos, né? Então, professor, eu fico muito feliz e gosto de aplaudir o sucesso desse reitor, que, aliás, desde que ele era aluno, ele era bom, tá? Pois é, para fazer uma gracinha só. Mas também tem proretores aqui, tem milhares ali também, ó. Pois é, então é bom a gente ver, né, Cida? Cida dos velhos tempos. Bom, enfim, vamos seguir, não é, para chegarmos ao final. Eu disse de manhã e me lembro outra vez, vou repetir agora, o italiano estudioso Italo Calvino, no século passado, escreveu um livro que se chama 6 Propostas do Próximo Milênio. E aí ele dizia que a linguagem do próximo milênio tem 6 especificações, né? Mas eu fico muito atenta, inclusive nesse momento estou dizendo por isso, porque ele dizia que tem que ter leveza, rapidez, visibilidade, exatidão, ele diz consistência, etc. Mas o que importa é que eu estou dizendo a vocês essa coisa da rapidez, porque eu não vou mais me demorar muito também. Estou atenta ao que Calvino disse. Mas, bom, então, depois desse percurso histórico que eu fiz rapidamente, só para mostrar que a cultura e essa preocupação do tema vem lá de trás, nós chegamos então a hoje e... Vou deixar esse slide, mas eu vou falar outras coisas um pouquinho antes.